Uma sensação estranha no silêncio? Ou será apenas um vazio no peito? E esse desconforto? Será que um dia acaba? Neste pequeno vilarejo, onde a quietude das ruas parece reconfortante, reside um segredo que faria sua alma gritar. Se você pudesse enxergá-lo, as pessoas acreditam no fim. Mas elas estão erradas. Existe algo muito pior do que deixar de existir. O seu tempo está sendo roubado enquanto você corre para não se atrasar. Enquanto foca nos seus problemas mundanos. Sombras caminham. Elas não têm rosto, não têm voz. São seres feitos de cinzas que se alimentam daquilo que se tem de mais precioso. A essência vital, cada bocejo inexplicável. Cada momento de apatia é uma mordida que eles dão em cada habitante daquele pequeno vilarejo. Todos caíram em um transe coletivo, uma escravidão invisível onde ninguém percebe o ladrão que está parado exatamente ao lado, respirando o mesmo ar, colhendo os anos de vida como se fossem trigo maduro. Ninguém consegue ver a mão que gira a manivela desse sistema cruel. Ninguém, exceto uma pessoa, uma garota que carrega um brilho que não deveria mais existir neste mundo opaco. Ela vê as engrenagens de sangue escondidas sob a pele da realidade. Ela enxergou o Senhor que governa essa colheita silenciosa. Seu nome é Ayla. O que ela descobriu nas profundezas desta pequena cidade vai mudar a forma de como olhar o relógio para sempre. O tempo não é dinheiro. O tempo é vida. E está vazando por entre os dedos. Prepare-se. Prepare-se. Porque depois de conhecer a história dela, todos daquele vilarejo vão perceber que cada batida do coração não é apenas um sinal de vida. É uma contagem regressiva que alguém, em algum lugar nas sombras, está tentando acelerar, despertar da anomalia. Ayla não era especial por escolha, mas por percepção. Enquanto as pessoas daquele pequeno vilarejo caminhavam em um transe automático, ela sentia o peso do ar, o colar em seu peito, uma herança de tempos esquecidos. Pulsava como um coração de cristal azul. Sempre que a realidade fraquejava, ela via o que os outros ignoravam. As sombras. Elas não eram monstros de contos de fadas. Eram silhuetas de poeira e vácuo que caminhavam entre eles, tocando os ombros dos distraídos e levando consigo os segundos, os minutos, os anos de vida que nunca seriam vividos. A metrópole das sombras. Ao entrar no coração do pequeno vilarejo, o cenário era devastador. Milhares de corpos movendo-se, mas nenhuma alma presente. Silêncio emocional. Ali, as sombras eram chamadas de homens de cinzas. Eles não matavam com lâminas, mas com a rotina. Eles eram os coletores de uma entidade que a humanidade desaprendeu a nomear. Ayla percebeu naquele momento que a apatia do vilarejo não era um cansaço natural. Era um projeto. Alguém estava colhendo a vida da humanidade, gota a gota. O encontro com o eterno. Foi então que o mundo parou. O vento estagnou no meio de um sopro. E tudo silenciou. O tempo simplesmente deixou de fluir. Diante dela, surgiu a figura que governava o invisível. O Senhor do Tempo. Ele não tinha a fúria de um vilão, mas a frieza de um matemático. Ele explicou a Ayla a verdade mais cruel. O mundo estava em desequilíbrio. A humanidade consumia mais realidade do que podia suportar. Para que os habitantes daquele pequeno vilarejo não fossem extintos, o tempo precisava ser racionado para que alguns vivam. Ele disse com uma voz que ecoava séculos. Outros precisam ceder. O roubo, aos olhos dele, era apenas contabilidade. A
rebelião da alma. Mas Ayla não aceitou a conta. Ela não via números. Via pessoas. Ela não via equilíbrio. Via escravidão. Naquele instante, a anomalia dentro dela explodiu. Seu poder não vinha da magia, mas da vontade de ser livre. Ela começou a enxergar as linhas do tempo. Futuros que foram roubados. Possibilidades que nunca floresceram. Ela tornou-se a falha no sistema. Uma guerra invisível explodiu no centro daquela arena atemporal. Raios de um azul elétrico rasgaram a poeira dos homens de cinzas, desafiando a lógica do Senhor do Tempo. O grande acordar, com um golpe que partiu a própria estrutura do destino. Ayla quebrou o fluxo. As sombras se dissiparam como fumaça ao sol. Pela primeira vez em eras, o mundo respirou. As pessoas do vilarejo pararam, olharam para as próprias mãos e sentiram o peso do agora. Ayla chorou, não de tristeza, mas pelo choque de sentir tudo outra vez. O Senhor do Tempo, antes de desaparecer nas dobras da realidade, permitiu-se um sorriso enigmático. Ele sabia que o caos estava de volta, mas ao menos era um caos vivo. A guerra pelo nosso tempo apenas começou. O horror no celeiro. A primeira prova visual do roubo. Ayla caminha pelo vilarejo ao amanhecer. Ela vê os camponeses curvados colhendo trigo, mas seus movimentos são pesados, como se carregassem correntes invisíveis. Ela entra em um velho celeiro e vê o que ninguém deveria ver. Um ancião sendo cercado por 3 homens de cinzas. Eles não usam lâminas. Eles apenas encostam suas mãos gélidas no peito do homem. O que você faria se visse a vida de alguém sendo sugada como fumaça em uma lanterna? Ayla viu a cor fugir dos olhos do velho, enquanto os homens de cinza se tornavam mais sólidos, mais fortes. Ali, naquele celeiro fétido, ela percebeu: o vilarejo não estava sofrendo de uma praga de fome, mas de uma praga de eternidade roubada. O segredo do ferreiro e as relíquias proibidas. Investigação de fantasia e itens mágicos. Ayla busca respostas com o ferreiro do vilarejo, um homem que nunca dorme. Ela descobre que as armas de ferro comum não tocam as sombras. O ferreiro mostra a ela marcas em seus próprios braços, menos cicatrizes de tempo perdido. O ferreiro sussurrou a verdade. Todos no vilarejo pagam um tributo de sangue e anos para que o vilarejo não seja apagado do mapa. Mas quem recebe esse tributo? Ayla descobre que o colar em seu pescoço não é uma joia, é uma chave forjada com o metal que sobrou da criação do próprio tempo. Uma arma que o Senhor do Tempo deseja recuperar a qualquer custo. A paralisia do mundo. O encontro místico com o Senhor do Tempo. O som de um sino pesado ecoa do topo da montanha. O mundo congela. Os pássaros param no ar. As chamas das tochas ficam estáticas. O Senhor do Tempo desce das nuvens, vestindo mantos que parecem feitos de constelações mortas. Ele não caminha sobre a terra. Ele caminha sobre os momentos. Ele revela a Ayla que o pequeno vilarejo é apenas um jardim. Eu colho as flores para que a floresta sobreviva. Ele diz. Ele oferece a Ayla o poder de governar o vilarejo.